Imagine um monstro silencioso, um submarino do tamanho de 2 campos de futebol, deslizando nas profundezas geladas do Oceano Ártico. Invisível, indetectável, carregando o suficiente para varrer uma costa inteira do mapa com um único disparo. Um poder tão absurdo que faz a própria humanidade questionar se foi longe demais. Esse é o Belgorod, o temido submarino do apocalipse da Rússia. Mas por que ele existe? O que o torna tão especial e perigoso? E como países como os Estados Unidos reagem a essa ameaça? Fica comigo até o final, porque a história é muito maior e muito mais assustadora do que você imagina. O K-329 Belgorod não é só o maior submarino em operação no mundo, com seus 184 metros de comprimento e 30 mil toneladas. Ele foi criado para cumprir uma missão clara e brutal: garantir que, se a Rússia for atacada, o resto do mundo pague o preço máximo. Foi entregue à Marinha Russa em julho de 2022. Desde então, já patrulhou o Ártico e em breve deve operar no Pacífico, a partir de bases imensas na península de Kamchatka, feitas sob medida para receber monstros assim. Dentro dele está algo ainda mais perturbador: o Poseidon, um drone nuclear subaquático movido por um mini-reator capaz de cruzar oceanos sozinho, em silêncio absoluto. Em janeiro de 2023, a Rússia anunciou o primeiro lote do Poseidon, já com ogivas nucleares, pronto para equipar o Belgorod. Mesmo sem testes completos em alcance máximo, o mundo já perde o sono só de imaginar isso nas profundezas. Ao chegar ao alvo, o Poseidon poderia detonar uma ogiva estimada em 2 megatons, dezenas de vezes mais destrutiva que Hiroshima. Mas a Rússia foi além, no papel. Documentos vazados mostram projetos prevendo ogivas de até 100 megatons, o que faria dele a arma mais destrutiva já criada. Uma explosão desse tamanho não só devastaria uma cidade costeira, mas levantaria uma muralha de água radioativa, engolindo tudo num raio de centenas de quilômetros. Deixaria regiões inteiras inabitáveis por décadas, talvez séculos. É tão extremo que até especialistas duvidam que Moscou realmente chegaria a fabricar algo assim. Mas o simples fato de existir como conceito já deixa claro o recado do Kremlin. Por que criar algo tão apocalíptico? Segundo o próprio governo russo, o Poseidon e o Belgorod foram respostas diretas aos escudos antimísseis dos Estados Unidos e da OTAN. Para Moscou, esses sistemas poderiam, no futuro, derrubar mísseis balísticos e quebrar o equilíbrio do destruição mútua assegurada, o pacto silencioso que impede qualquer potência de atacar primeiro. O Poseidon foi projetado para garantir que sempre haja retaliação, impossível de interceptar, vindo sorrateiro pelo fundo do mar. Como disse o presidente russo, para manter o equilíbrio estratégico mundial. Mas ao construir uma arma assim, não é só a segurança deles que muda. É o mundo inteiro que passa a viver pendurado por um fio ainda mais fino. Um único desses torpedos poderia destruir completamente uma metrópole costeira, arrasar bases navais e contaminar vastas regiões. E o Belgorod carrega até 6. Não à toa, ele também foi adaptado para transportar o mini-submarino nuclear Locharik, capaz de operar a 6.000 metros, ideal para sabotar cabos ou instalar sensores no fundo do mar. Aliás, mais de 97% das comunicações globais passam hoje por cabos submarinos. Cortar ou comprometer esses cabos não significa só derrubar a internet. É travar transações bancárias, comandos militares, sistemas de defesa inteiros. A OTAN sabe disso. Por isso, em 2023, criou uma força-tarefa só para monitorar o fundo do mar e proteger essas artérias invisíveis, muito por causa do Belgorod e de seus filhotes submersos. Nunca se gastou tanto em armas nucleares e submarinos desde o fim da Guerra Fria. Hoje, mais de 90% das ogivas do planeta estão nas mãos de Rússia e Estados Unidos.
E não é só o Belgorod. A Rússia também põe em operação os Borei-A, submarinos balísticos clássicos, reforçando ainda mais sua dissuasão. Enquanto isso, os Estados Unidos investem centenas de bilhões na nova classe Columbia, que vai substituir os Ohio. Cada Ohio carrega 20 mísseis Trident II, com alcance intercontinental e ogivas múltiplas. Um único submarino americano pode lançar cerca de 100 ogivas contra dezenas de alvos em menos de 30 minutos. Ficam até 90 dias submersos, trocam tripulação no mar e podem disparar de qualquer ponto do oceano. Em setembro de 2022, o Belgorod sumiu do radar. Saiu do Ártico e ficou semanas sem ser detectado. Alarme total na OTAN. Alguns temeram que estivesse testando o Poseidon. No fim, voltou. Mas o recado ficou. Os americanos têm hoje 14 submarinos Ohio, silenciosos, praticamente impossíveis de localizar. O Pentágono chama isso de seguro de vida nuclear. Eles estão sempre lá, invisíveis, prontos para retaliação. Mas o Belgorod joga outro jogo. Não vence pela quantidade, vence pelo medo, pela imprevisibilidade. Enquanto mísseis podem ser interceptados, o Poseidon viria sorrateiro, do fundo do mar, sem trilha no céu, sem aviso. Impossível de parar. Hoje, o mundo vive a maior corrida naval nuclear desde os anos 80. Os Estados Unidos correm para concluir os Columbia. O Reino Unido fabrica seus SSN-AUKUS com a Austrália. Índia e China desenvolvem novos submarinos nucleares. Enquanto você assiste a esse vídeo, monstros como o Belgorod patrulham o fundo do mar, carregando o fim do mundo nos seus porões. E fica a pergunta: será que algum dia um comandante, a 500 metros de profundidade, vai receber a ordem de apertar o botão? E o Brasil? Enquanto monstros como o Belgorod patrulham as profundezas, o nosso país finalmente dá seus primeiros passos no jogo dos submarinos nucleares. O Álvaro Alberto, primeiro SNBR, está sendo construído em Itaguaí, no Rio de Janeiro. Será um submarino de propulsão nuclear com cerca de 100 metros de comprimento, deslocando 6.000 toneladas, capaz de ficar submerso por meses, navegando sem necessidade de emergir para reabastecer. Um salto gigantesco em relação aos nossos atuais convencionais. Seu reator, desenvolvido com tecnologia nacional, permitirá ao Brasil patrulhar e proteger seus mais de 7.000 quilômetros de costa e imensa Amazônia Azul, mas, principalmente, garantir presença estratégica num mundo cada vez mais controlado por quem domina o fundo do mar. Obrigado por assistir. Curte o vídeo, compartilha e se inscreve no canal para não perder os próximos. E se quiser apoiar ainda mais, torne-se membro. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Mas me diz você, será que a humanidade não foi longe demais ao criar algo assim?